A gente já abre a edição de hoje contando que agora há pouco o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal votou pela inconstitucionalidade da lei que rege sobre o marco temporal para a demarcação de novas áreas indígenas, uma situação que divide as opiniões entre o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e também os ruralistas. Vamos lá fora? A gente já abre a edição de hoje, esta segunda-feira, com ela, Janaína Camelo, que entende muito de Supremo Tribunal Federal, uma notícia que chega no finalzinho do ano, na reta final, mas que gera ainda muita expectativa sobre algo que o Congresso Nacional também estava analisando até na última semana. Janaína, ótima semana, que bom recebê-la. Seja bem-vinda. Muito boa tarde para você, Bruno. Muito bom revê-lo novamente também. Pois é, mais uma questão ali envolvendo STF, Congresso Nacional. E nesse voto, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte, que estabelecer uma data para dizer quando pode ser demarcado, o que não pode ser demarcado, não resolve os conflitos de terra aqui no Brasil e não garante segurança jurídica. Só para relembrar o que diz a tese do marco temporal, diz que só podem ser demarcadas terras indígenas que já estavam sendo ocupadas até a data da promulgação da Constituição, em outubro de 1988. E aí o ministro, ele declarou que essa tese é sim inconstitucional, né? Só relembrando, a tese do marco temporal, ela chegou a ser aprovada em 2023 lá no Congresso Nacional. Chegou aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula vetou. Esse veto foi derrubado no Congresso Nacional e esse caso acabou sendo judicializado no Supremo Tribunal Federal, né? Várias ações foram apresentadas na época e o ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos na Justiça que tratavam do caso, fez várias audiências ali de conciliação para tentar entrar num consenso e agora esse caso está sendo julgado. Relembrando que anos atrás também o STF já tinha considerado inconstitucional essa tese. E hoje tem um novo contexto dentro disso tudo, né, Bruno? Exatamente o que você disse. Na semana passada, o Senado aprovou a PEC que inclui novamente a tese do marco temporal, né? A tese ali de que só podem ser demarcadas terras até aquelas que estavam ocupadas até a data da promulgação da Constituição. Então, nesse voto, o ministro Gilmar Mendes, considerando essa tese inconstitucional, ele considera inconstitucional, mas ele coloca uns poréns, Bruno. Ele diz o seguinte, que a União pode concluir os processos de demarcação em no máximo 10 anos. Diz também que os posseiros ali das terras podem permanecer nas suas terras até serem indenizados, nas terras que serão demarcadas até serem totalmente indenizados e também permite, esse voto do ministro, permite que as terras indígenas podem ser exploradas economicamente. Lembrando que é o primeiro voto, ele é o relator de várias ações que estão sendo julgadas no julgamento no plenário virtual. Então, os ministros têm um período de dias ainda para apresentarem ali os seus votos. Viu, Bruna? Com você. Janaína, obrigado pelas informações. Seguiremos de olho acompanhando então no plenário virtual as manifestações dos outros ministros da Suprema Corte. E hoje, logo cedo, eu fui ouvir alguns parlamentares ligados ao agronegócio, ligados à oposição, sobre esta nova demarcação. Inclusive, durante o evento da COP30, o estado de Mato Grosso, a região da COP30, inclusive, recebeu a indicação do governo federal de outras 5 áreas indígenas, o que aumenta e muito. Na visão da oposição, isso acaba inviabilizando várias cidades e várias regiões que são ligadas à região do agronegócio, inclusive alguns estados que recorreram ao Supremo Tribunal Federal, alegando que não tem como seguir essa linha de novas demarcações. Na mesma época, o ministro Gilmar Mendes chegou a falar o seguinte, que não se faz roça sem retirar esse mato. Ou seja, que houve um avanço de fato, mas em relação à segurança alimentar, que não tem um desmatamento justamente como é falado e é visto como uma narrativa. O que eu ouvi hoje, inclusive, do deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, ele me disse que se o Supremo está a fim de ajudar nessa discussão, que o Supremo ajude a construir uma redação para que possa auxiliar nesta demarcação e não sempre indo na contramão. Vamos ouvir os nossos comentaristas, 2 horas e 12 minutos. Quem está chegando agora, a gente está repercutindo uma decisão de agora há pouco do ministro Gilmar Mendes, que é sobre a demarcação de áreas indígenas. Assunto que o Congresso está analisando. Na última semana foi no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. A Cássio Miranda é quem está com a gente
nesta segunda-feira. Que bom recebê-lo aqui e ouvir também as suas análises sobre essa discussão, uma que também foi judicializada, Acácio. E o que eu tenho de informações é que o ministro Gilmar Mendes já havia sinalizado para alguns líderes que esta decisão viria. Ou seja, é uma surpresa, mas não tão surpresa assim. Já era esperado que o Supremo não iria reconhecer o que o Congresso havia feito, Acácio? Boa tarde, Bruno. Boa tarde à nossa querida audiência. Bruno, essa discussão da demarcação das terras indígenas já está pululando por Brasília há uns bons anos. O Supremo deu uma decisão em 2023, o Congresso foi lá e contra-atacou esta decisão e, para complementar a confusão, o Poder Executivo foi lá e vetou a lei editada pelo Congresso. Então, a fim de corrigir, tramitam neste momento dois caminhos. Este no Supremo Tribunal Federal que nós discutimos e a legislação, como você bem disse, que é discutida no Congresso Nacional. O problema é que, por vezes, o ritmo do judiciário e principalmente o ritmo do legislativo não condiz com as necessidades práticas das pessoas. E essa pressão prática acabou fazendo com que o Supremo atropelasse mais uma vez o posicionamento do Congresso em relação à demarcação das terras indígenas. Porém, este é aquele típico tema que, independentemente da solução, independentemente do resultado, alguém não sairá feliz. Neste momento, quem não está feliz é o Congresso e os ruralistas. Pode ser que, a depender do que for decidido pelo Supremo, ou até o que for decidido por uma nova lei pelo Congresso Nacional, aí os povos indígenas não saiam felizes. Fato é que a gente precisa pôr uma pá de cal nessa discussão e chegar a um posicionamento efetivo para que as partes envolvidas tenham minimamente segurança jurídica. A gente segue repercutindo. Quero ouvir também a análise do João Bellucci, que nos acompanha nesta segunda-feira. João, essa discussão no Supremo Tribunal Federal, eles realizaram cerca de 20 ou 22 aproximadamente audiências de conciliação, que são audiências que raramente acontecem, só quando tem um assunto que divide. Isso é algo muito novo no Supremo Tribunal Federal. E mesmo com mais de 20 audiências, eles não conseguiram chegar ao entendimento. O Congresso já estava fazendo isso, estava analisando. E, novamente, o que o Congresso fez, aparentemente, foi colocado de lado. Isso fica claro que estamos assistindo um certo esvaziamento da atividade do Congresso Nacional? Oi, boa tarde, Bruno. Boa tarde, professor Acácio e toda a audiência aqui do Tempo Real na Jovem Pan. Realmente, o Congresso ele vem sofrendo uma espécie de esvaziamento, mas isso já se dá ao longo do tempo, né? E o Congresso vem, inclusive, aceitando, na minha opinião, na minha visão, de forma bastante passiva, esse excesso de intromissões do Supremo Tribunal Federal. Como o professor Acácio bem mencionou, tem essa discussão da questão do marco temporal, que tinha sido derrubado pelo Supremo, o Congresso não concordou com a decisão do Supremo, fez uma nova legislação e agora o Supremo julga inconstitucional novamente. Está no voto do Gilmar Mendes, né? Ainda terão outros votos, mas a tendência é de acompanhar. E sempre causa muito estranhamento, porque vamos lembrar que quando os portugueses, espanhóis, enfim, chegaram aqui no Brasil, não existia o que se chama de Brasil. Existia dezenas, centenas, quiçá milhares de tribos, não necessariamente amistosas entre si, muitas guerreavam entre si. Tanto assim é que espanhóis e portugueses usaram dessas alianças com tribos rivais de outras e fez essa construção da América Latina, enfim, do Brasil. Então, é um cenário adaptado para hoje para explicar um fato histórico e é completamente confusa essa história. A grande verdade é que os povos indígenas, povos originários, como cada um queira chamar, querem se integrar na sociedade, querem explorar, ainda que de forma sustentável, as suas terras, enfim, gerar negócios, gerar riquezas. E o que não parece é que outros que dizem cuidar dos indígenas ou dos povos indígenas querem fazer isso. Parece que querem deixar todos ali, ó, vocês ficam nessas terras, façam aí
vivam a cultura de vocês sem nenhuma evolução, não se integrem à sociedade e fiquem aí para a gente ficar discutindo aqui o que é melhor para vocês. Quem tem que participar disso são os indígenas, falarem se eles querem ou não essa exploração. E lembrando também, né, que grande parte, uma parte expressiva do território brasileiro já está em posse, né, dos povos indígenas. Então é preciso discutir isso aí. O Brasil, os brasileiros, né, por meio do Supremo e do Congresso, vão ficar cedendo terras até quando? A terra, até onde me consta, pertence a toda a União Federativa Brasileira e não necessariamente ao povo A ou ao povo B. Todos aqui somos um único povo. Indígenas, brasileiros e povos originários, como queiram chamar. Todos são um povo só. Então não faz muito sentido para mim essa distribuição de terras, essa discussão do marco temporal, mas a tendência é que o Supremo, como você colocou, passe por cima novamente do Congresso. São 2h18, é segunda-feira, estamos ao vivo nesta semana, repercutindo este voto, então, do ministro Gilmar Mendes de agora a pouco. E a nossa enquete do dia é sobre o voto do ministro Gilmar Mendes. Qual é a sua opinião sobre o voto do ministro contra o marco temporal? A gente tem, inclusive, algumas alternativas. Se você concorda, o marco temporal é inconstitucional. Se você discorda, o marco temporal, ele garante uma segurança jurídica? Ou se você concorda, mas nem tanto assim, é necessário rever com equilíbrio? Então, vota lá na nossa enquete nas redes sociais, no YouTube da Jovem Pan, ou manda também a sua mensagem. O nosso WhatsApp está aqui no vídeo, é só mandar a sua mensagem, contar de onde você está opinando, qual é a sua análise e se você concorda ou não concorda.